Olá, graça e paz, bom dia a todos. Nós estamos nessa EBD Online e estamos nessa série sobre as bases fundamentais da fé cristã. Alguns irmãos, pastores nossos já começaram o estudo, falando sobre a Bíblia, falando sobre Deus, Trindade, e o assunto de hoje é muito importante e interessante. O assunto de hoje é o que são anjos, Satanás e demônios. Portanto, pegue a sua Bíblia, seus apontamentos e vamos começar. Para início, vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor graça, que o Senhor nos revista com a sua glória, com o seu poder, e assim possamos frutificar, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã. Estamos aqui estudando, ensinando e aprendendo também acerca desse assunto tão importante. Por isso pedimos ao Teu Espírito que esteja nos dirigindo nesta hora. E clamamos também por todos aqueles que estão do outro lado, assistindo, ouvindo, para que haja crescimento espiritual. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos então ao texto. Eu escolhi dois textos. O texto de Hebreus, capítulo 1, verso 14, e também o texto de Efésios 6, 12. Hebreus 1, 14. Não são, porventura, todos eles seres espirituais, ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Agora Efésios capítulo 6, 12. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto está relacionado aos seres, a Satanás, ao inimigo de nossas almas também. Vamos lá. Pouquíssimo se sabe sobre os anjos. É uma doutrina um tanto esquecida, mas é bíblica. E precisamos conhecê-la, pois no céu conviveremos com esses seres celestiais. A presença de anjos é comentada tanto no Novo como no Antigo Testamento, como também a presença de Satanás e seus demônios, que militam contra a humanidade, trazendo prejuízos espirituais sobre o homem, conforme diz João 10, 10, parte A. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Essa referência ao ladrão é diretamente dirigida a Satanás. De acordo com a Bíblia, os anjos apresentam diversas ordens e classificações em grau acima do homem. Vamos, nesse estudo, além de dissertar sobre o assunto, usar a Bíblia, que é a fonte de inspiração. Toda a doutrina precisa estar arraigada na palavra de Deus. Quem são os anjos? Os anjos são seres criados por Deus. Os anjos são criaturas de Deus, conforme diz Colossenses 1,16. Porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, os anjos foram criados para exaltação, adoração e glorificação do nosso Deus. Os anjos são espíritos puros. Com isso, compreendemos que não possuem corpos mortais. Jesus afirmou que o espírito não tem carne e ossos. Lucas 24, 39. Em Hebreus 1, 14, já falamos no início, os anjos são chamados de espíritos, porém, algumas vezes se manifestaram na forma humana para fazerem conhecidos
pelo homem. Vamos usar agora duas referências. A primeira referência que eu quero usar é de Gênesis capítulo 19. A Bíblia relata nesse texto que Deus envia 2 anjos a Sodoma e Gomorra, onde morava Ló e sua família. Como vocês sabem, a cidade de Sodoma e Gomorra estava vivendo num caos terrível. E certamente aquela cidade seria destruída. E Deus envia os 2 anjos ali à cidade de Sodoma para trazer juízo sobre a cidade e também para tirar Ló e a sua família daquele local. A Bíblia relata que quando os anjos chegam à cidade de Sodoma, os homens daquela cidade vão à casa de Ló e tentam de qualquer forma entrar para manter relações sexuais com os anjos. Naquele exato momento, a Bíblia diz que os anjos cegaram a visão de todos aqueles homens e rapidamente eles não puderam entrar na casa de Ló. E a Bíblia diz que os anjos, de forma urgente, tiraram Ló e a sua família ali daquele local e foram para Zoar, a cidade próxima. E logo após tirarem a família de Ló, a cidade de Sodoma e Gomorra fora destruída. Nós podemos perceber aí que a presença dos anjos de Deus foi relevante para aquele momento tão crucial. Um outro texto que eu quero usar é o texto de Atos, capítulo 12, de 5 a 11. Esse texto é muito interessante e importante, porque a Bíblia diz que Herodes, depois de mandar matar Tiago, ele manda Pedro para a prisão, porque a palavra de Deus estava crescendo através dos apóstolos. Pedro agora se encontra preso, mas a Bíblia diz também que do outro lado havia um grupo de irmãos que estavam orando para a libertação de Pedro. Veja o que diz a Bíblia, os versos 5 adiante. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então eram 4 soldados. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Ó, irmãos, que fato esplendoroso. De um lado os irmãos oravam e agora o anjo visita aquela cadeia e retira Pedro daquela cadeia. Que coisa gloriosa, manifestação angelical para tirar Pedro da prisão. Os anjos também fazem parte de uma ordem de seres mais elevados que o ser humano. Hebreus 2:7. Dos anjos se diz que são maiores em poder, 2 Pedro 2:11. Irmãos, veja só esse relato de Isaías 37:36. A Bíblia diz que Ezequias estava passando por um grave momento político. Senaqueribe, que era o rei da Síria, estava tomando todo o território e também queria tomar o território de Ezequias, o território de Israel. E a Bíblia diz que em dado momento, naquela situação terrível, a Bíblia diz que Deus envia um anjo. E a Bíblia diz que aquele um anjo somente mata, destrói 185 mil soldados do exército assírio que lutava contra o rei Ezequias. Veja aí o poder do anjo. Uma outra coisa, os anjos são seres assexuados, pois não se casam nem se dão em casamento. Mateus 22:30. Eles não podem se reproduzir.
Ou seja, os anjos foram criados com aquele quantitativo. A Bíblia diz que é miríades de miríades. Uma outra coisa, os anjos são imortais, portanto, não podem morrer. São seres eternos criados para adoração, louvor e servir a Deus e a todos aqueles que hão de herdar a salvação. Segundo lugar, irmãos, classe de anjos. A Bíblia fala que existe os anjos eleitos ou santos, são os que se mantiveram fiéis a Deus e por isso estão com Ele nos céus. Existe também os anjos decaídos, são os que se rebelaram contra Deus, liderado por Satanás, Mateus 25, 41 e Apocalipse 12, 9. Vou ler agora Apocalipse 12, 9. Preste muita atenção. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, adversário, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Deus não poupou, pois se tornaram rebeldes, ou seja, os anjos decaídos, mas reservou para o inferno, segundo Pedro 2, 4. Para os anjos decaídos não há redenção ou possibilidade de arrependimento e salvação, porque Deus não perdoou os lançados no inferno, os anjos que pecaram, mas os entregou às cadeias da escuridão, diz lá o texto. A Bíblia também fala, irmãos, que existe uma hierarquia angelical. Os anjos são um exército organizado com diferentes graduações e ordem de anjos. Cada grupo tem a sua função específica. Eu vou usar aqui uma ilustração para a gente ter um entendimento. Nas Forças Armadas, vou pegar aqui especificamente a aeronáutica, onde eu servi por 1 ano e 1 mês. Ali nós temos os soldados, cabos, primeiro, segundo, terceiro sargento, temos primeiro tenente, segundo tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel e brigadeiro. Ou seja, existe uma hierarquia. Cada parte tem a sua especificidade e suas funções. Também, na Bíblia, nós temos também a hierarquia angelical. Eu vou citar alguns para o nosso entendimento. Anjo. Os anjos executam as ordens de Deus. Existe também o arcanjo, que é o líder dos anjos. Na Bíblia, somente o arcanjo Miguel é citado, Judas 9 e Apocalipse 12, 7. Aparece como comandante do exército celestial lutando contra Satanás. No capítulo 10 de Daniel, fala a respeito de Daniel, que ele luta ali, mostrando assim a sua inteireza, mostrando ali a sua organização naquela oportunidade. Aparece como comandante do exército celestial lutando contra Satanás, no caso, Miguel. Querubim, guardião do portão do jardim do Éden, que de posse de uma espada flamejante guardava o acesso à árvore da vida, Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Temos também os serafins, são seres celestiais que proclamam a santidade de Deus. A missão dos serafins é purificar, santificar e adorar a Deus. Podemos ver isso lá em Isaías, capítulo 6, de 1 a 7. A Bíblia também relata a menção de tronos, domínios, potestades e principados entre os seres invisíveis, descritos em Colossenses 1,16, implica organização entre os anjos. Todos os seres angelicais que não possuem uma classificação especial, como vimos acima, estão na classe de anjos.
Os anjos não devem ser adorados ou cultuados. A Bíblia condena quem assim o faz. O anjo advertiu João, o apóstolo, para não prestar adoração a ele, ou seja, ao anjo. O anjo disse para João: adora somente a Deus. Nós vemos aí em alguns ministérios neopentecostais, nós podemos ver aí uma clara alusão a culto de anjos, e isso não é bíblico. Devemos ter muito cuidado com relação a isso. Qual é a função dos anjos eleitos? Os anjos não vivem em ociosidade. Cada um exerce a sua função dentro da hierarquia angelical. Eu vou mostrar agora 5 momentos que mostram aí a função dos anjos. Primeiro, os anjos louvam a Deus e cumprem rigorosamente as suas ordens. Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpri as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Os anjos também alegram-se com a salvação dos homens. A Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Os anjos são mensageiros de Deus aos homens. Já citei aqui Gênesis capítulo 19, de 1 a 13, que fala da visita daqueles 2 anjos ali à cidade de Sodoma para trazer juízo e para também resgatar a família de Ló. Os anjos anunciaram a volta de Jesus Cristo, Atos 1, de 10 a 11. 2 anjos recebem Jesus após ser assunto aos céus. Quinto, acompanharão Cristo na sua volta. Atos 10. Diz o seguinte, Atos 10, diz que anjo não prega. Esta missão é dos homens. Vamos ao texto de Atos 10, que é muito interessante para a nossa compreensão acerca da missão angelical. A Bíblia diz que Cornélio, no capítulo 10, era um varão, ele era centurião, ele era responsável por uma corte italiana composta de 100 soldados. A Bíblia diz que ele era piedoso e temente a Deus com a sua casa, que fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. A Bíblia diz que quase a hora 9, ou seja, às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Como eu disse, anjo não prega, essa missão é dada somente aos homens. A Bíblia diz no verso 5, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E o relato de todo o capítulo 10 diz que Cornélio organiza a sua casa, chama muitos convidados. De outro lado também Pedro tem uma visão de um lençol que pairava, porque Pedro pregava somente para os judeus, e Deus agora faz uma obra espetacular. Agora Pedro vai pregar aos gentios. Olha só que coisa gloriosa. E a Bíblia diz que Pedro chega na casa de Cornélio e prega a palavra com poder e grande glória. E a Bíblia diz que Cornélio se converte a Cristo e muitos daqueles que estão ali também são convertidos ao Senhor. Vamos agora à segunda parte, segundo bloco do nosso estudo. Vamos agora falar sobre Satanás e os demônios. Em toda a Bíblia podemos identificar a existência de Satanás. Ele é um anjo decaído. Na Bíblia existe 2 referências acerca da queda de Satanás. Ezequiel 28, 12 a 15, nos revela Satanás como um querubim perfeito, responsável pelo culto nos céus. Ostentava glória, maior glória que algum podia ter abaixo de Deus. Tendo se rebelado contra Deus, foi expulso dos céus,
tendo como causa o orgulho e a soberba. Isaías 14, 12 a 17. Sendo banido dos céus por Deus, arregimentou outros anjos que a ele se aliaram, tornando-se anjos decaídos. Eu vou ler aqui o texto de Ezequiel para mostrar a veracidade da Bíblia. É muito interessante, só para os irmãos terem uma ideia. Ezequiel 28, a partir do verso de número 11, diz assim: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura, a sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado. Foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Aqui mostra, irmãos, que no início Lúcifer era um querubim ungido, era responsável pelo culto nos céus. O que aconteceu que o orgulho e a soberba, querendo ser maior do que Deus, e a Bíblia diz que houve grande batalha no céu e ele foi expulso lá dos céus com alguns anjos. Por isso, a citação de Satanás, que é o chefe supremo de todos os anjos decaídos, e os demônios. O outro relato também está em Isaías 14, só para nós termos uma ideia mais específica e bíblica acerca da queda de Lúcifer. Diz assim, Isaías 14, 12 em diante: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subiria ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse texto aqui fala a intenção de Lúcifer, ou seja, ocupar o lugar de Deus. Não se ocupa o lugar de Deus. Podemos perceber ali que ele tinha uma função específica na missão angelical. Ele era querubim, era um anjo de qualidade, de grau maravilhoso, mas o poder, a soberba, a iniquidade subiu à sua cabeça. Ele foi expulso dos céus. Satanás é o chefe supremo de todos os anjos decaídos e os demônios. Ele também é conhecido por vários nomes. O diabo, adversário, Mateus 4:1. A serpente, Gênesis 3:1. Beelzebu, Mateus 10:25. O príncipe deste mundo, João 12:31. O príncipe do poder do ar, Efésios 2:2. E o maligno, Mateus 13:19. Satanás e seus demônios tentam usar todo tipo de tática destrutiva para cegar as pessoas, para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo, 2 Coríntios 4:4. Uma das funções de Satanás no mundo de hoje, ou sempre, era justamente cegar a visão das pessoas, para que não pudesse ver a luz do Evangelho de Cristo. Jesus Cristo afirmou que para o diabo e os seus anjos decaídos está preparado um lugar de castigo, e esse lugar é o inferno. Existe um texto lá em Marcos, capítulo 5, de 1 a 10,
que relata a experiência do endemoniado de Gadara. A Bíblia diz que esse homem vivia nas tumbas, nas cavernas, e causava uma grande perturbação naquela cidade. A Bíblia diz que esse homem estava possuído por uma legião de demônios. Uma legião é composta de 4.000 soldados, ou seja, aquele homem estava sobre o seu corpo uma legião de 4.000 demônios. Mas a Bíblia diz que Jesus colocou na sua agenda passar pela cidade de Gadara e encontrou aquele homem perdido, aquele homem vivendo uma vida dissoluta, uma vida de sofrimento, e a Bíblia diz que Jesus libertou aquele homem dos seus demônios. Aquele homem agora se torna um servo de Deus. Aquele homem foi liberto. Jesus Cristo veio para isso, para libertar todo cativo. Hoje também, Jesus liberta pessoas no nosso tempo. Obra de Satanás. Satanás deu origem ao pecado no universo. Nos textos de Ezequiel 28, 12 e 15 e Isaías 14, 12 e 17, que falam da queda de Satanás, temos a mais antiga descrição da origem do pecado. Foi ele que seduziu o homem ao pecado, Gênesis 3, de 1 a 16. Manifestações de Satanás no mundo. Satanás acusa o povo de Deus, Jó 1, 6 a 9 e Apocalipse 12, de 9 a 10. A Bíblia fala: repreenda Satanás quando ele vier te acusar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós podemos vencer Satanás quando nós clamarmos pelo sangue de Cristo. Satanás também se opõe às obras de Deus. Satanás tenta lançar e guiar os homens para o mal. Atos 5:3 diz assim: Satanás encheu o coração de Ananias quando este mentiu ao Espírito Santo. Ele também controla e cega o perdido. João 8:44, 12:37 e Atos 26:18. Satanás também causa enfermidade. A Bíblia diz lá em Lucas 13:16 que havia uma mulher naquele lugar que estava com enfermidade causada por Satanás durante 18 anos. E no verso 11 a Bíblia diz que o espírito de enfermidade perturbava aquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus disse: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha preso. Eu não quero dizer que toda enfermidade é de origem espiritual, mas existem algumas enfermidades que são causadas quando Satanás entra na vida da pessoa, e é necessário que haja libertação, e é necessário que haja ali a intervenção da parte do Senhor. Damos, porém, graças a Deus, porque temos um que é mais forte e poderoso. Seu nome é Jesus Cristo. Somente Deus é onipotente, onipresente e onisciente, e podemos resistir aos ataques do maligno. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por último, vença Satanás e seus demônios. Nós temos aqui 4 situações, 4 atitudes que nós devemos nos espelhar e tomar por base para que nós possamos vencer Satanás. Primeiro, tome como exemplo
Jesus. Em Mateus capítulo 4, de 1 a 10, a Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o diabo veio tentar Jesus. E depois de oferecer, mandou transformar as pedras em pães, mandou que ele se precipitasse de um pináculo, ele falou que ele ia dar toda a glória deste mundo. A Bíblia diz que Jesus, após essas incitações, insinuações, a Bíblia diz que Jesus repreendeu Satanás. E a Bíblia fala que em todo instante Jesus lançou mão da palavra. Então nós podemos vencer Satanás lançando mão da palavra de Deus. No texto de Mateus 4, Satanás não usa toda a Bíblia, ele usa meia Bíblia. Para nós vencermos Satanás, nós temos que usar toda a Bíblia. A palavra viva e eficaz e transforma. E a Bíblia diz que logo depois de repreender Satanás, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Romanos 8:37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não é? Então, nós temos aí essa referência que nos garante vitória. E ainda, 1 Coríntios 15:57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero agora pegar um texto que eu coloco como muito importante para que nós possamos vencer Satanás e os seus demônios. É o texto de Efésios 6, a partir do verso de número 13. Preste muita atenção. Isso é muito importante para o nosso equilíbrio, para o nosso fortalecimento e para nós vencermos as hostes malignas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, aqui está instrumentos que nós devemos utilizar para vencer Satanás e seus demônios. Paulo, quando ele escreveu esse texto, ele olhou para um soldado romano. E o soldado romano tinha todo um apetrecho que protegia a cabeça, protegia essa parte da frente, protegia aqui as pernas e protegia também os pés. Por isso que ele se utiliza disso, né? Nós vemos aqui quais são essas armas, né? Os vossos lombos, parte frontal, verdade e couraça da justiça. Os pés, o evangelho da paz. O escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Cabeça, o capacete da salvação. E as mãos, a espada do Espírito. Então, que Deus nos abençoe nesta manhã, que o Senhor possa fazer-vos frutificar nesse conhecimento sobre os anjos, Satanás e seus demônios. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por estar na Tua presença nesta hora. E glorificamos o Teu nome e exaltamos para que o Senhor esteja visitando cada irmão que está agora ao alcance da nossa voz, participando, ouvindo esse estudo, que muito será de proveito para a sua vida espiritual. Nós te oramos, agradecemos por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até o próximo estudo.